nome é Karen e hoje eu vou falar sobre um assunto literalmente básico: como escolher a base ideal para a sua pele. Muitas das minhas alunas de automaquiagem, das minhas clientes, relatam essa grande dificuldade em encontrar a base correta. Essa dificuldade está relacionada ao tom da base, mas não apenas a ele. Existe uma série de elementos que devem ser observados com cuidado para que você encontre aquela base que te agrade 100%. Para isso, você deve perceber as características da sua pele, da sua base e também dos ambientes em que você usará o produto. O primeiro passo é sempre fazer o teste da base na pele, mas não adianta fazer aquele teste no dorso da mão. Este teste no dorso da mão é apenas um teste preliminar, que vai te ajudar a escolher cores aproximadas que deverão ser testadas no local correto e também que vão te ajudar a perceber a textura e a cobertura da base. Se você tiver o rosto, o pescoço e o colo na mesma tonalidade, teste a base na linha da mandíbula ou na testa, porque essas são as áreas do rosto mais planas e, portanto, menos suscetíveis a interferências de sombra. De uma maneira geral, a cor que sumir, que se adequar perfeitamente à sua pele, é aquela que você deverá comprar. Porém, se você tem o rosto mais claro que o pescoço e o colo, teste a base no pescoço e aplique-a no rosto, criando assim uma continuidade de cor. Neste teste, deveremos procurar o nosso tom e o nosso subtom. O tom diz respeito ao quão clara ou escura é a sua pele. A sua pele pode ser claríssima, clara, média, mais para clara, média mais para escura, escura e muito escura. Já o subtom diz respeito à cor de fundo da sua pele. Nas peles claras e morenas, em geral, o subtom pode ser amarelado ou rosado. Já nas peles negras, o subtom pode ser mais avermelhado, mais amarelado, mais esverdeado ou arroxeado, no caso das peles mais escuras. Em muitas pessoas, o subtom pode ser bem nítido, mas em outras nem tanto. Se esse for o seu caso, compare a sua pele com a de outras pessoas na frente do espelho. Isso te dará um parâmetro para que você perceba melhor qual é o seu subtom. Falando em tom e subtom, as misturas de base podem ser essenciais para que a gente consiga encontrá-los. Não necessariamente você encontrará no mercado uma base exatamente do seu tom e do seu subtom. Portanto, as misturas podem ser necessárias para a maior parte das pessoas. Vou usar a minha pele como exemplo. Quando eu comecei a usar as bases da MAC, eu ainda nem era maquiadora. E na hora de escolher a base, eu acatei a sugestão da vendedora, que me indicou a base MC20, ou seja, uma base clara de um subtom amarelado. Só que eu percebi, ao usá-la, que ela ficava um pouco mais escura do que a minha pele e que ela ficava bem mais amarelada. Em outra ocasião, eu acatei a sugestão de outra vendedora que me sugeriu então a NW20. Mais uma vez eu percebi que a base ficava um pouco mais escura que a minha pele e sozinha ela ficava muito rosada. Então, as duas opções, a base amarelada e a base rosada, destacavam-se no meu rosto, no sentido de que ficavam diferente do resto da minha pele. Quando eu me tornei maquiadora, eu descobri que as misturas são a regra e não a exceção. E descobri também que, no caso da minha pele, eu deveria misturar a base de subtom amarelado com a base de subtom rosado para ter um equilíbrio que equivale ao subtom da minha pele. A mistura de duas ou mais bases também se faz importante para diferenciar a base que
que utilizamos nos períodos em que tomamos mais sol da base que utilizamos nos períodos em que tomamos menos sol, conseguindo, com a mistura entre elas, alcançar todas as gradações de cores intermediárias entre esses dois extremos. Além disso, frequentemente se torna preciso que diferenciemos também a base utilizada durante o dia da base utilizada durante a noite. Durante o dia, sob a luz natural, devemos buscar aquela que fica exatamente do nosso tom e subtom. Porém, durante a noite, considerando então os eventos noturnos em que nós sempre somos fotografados à luz do flash, pode ser necessário utilizar uma mistura de base um pouco mais escura. Isso porque as bases tendem a estourar na luz do flash, ou seja, a deixarem o rosto mais branco do que a região em que a base não foi aplicada. Isso acontece porque as bases possuem pigmentos opacos que refletem a luz de uma maneira diferente da pele sem nenhum produto. Pode acontecer também porque muitas bases possuem fator de proteção solar. E nós bem sabemos que os filtros solares, em geral, possuem uma tonalidade bem esbranquiçada e que se revela sob a luz do flash. Assim, faça uma mistura levemente mais escura da que você utiliza no dia a dia. Esse tom levemente mais escuro não será percebido sob a luz baixa dos ambientes noturnos, porém ela evitará aquele efeito fantasminha. Lembre-se também que as bases podem oxidar, ou seja, ao longo de muitas horas de uso, elas podem se tornar visivelmente mais escuras. Se esse for o caso da base que você aplicará durante o dia, você pode buscar uma mistura levemente mais clara e fazer um leve contorno e aplicar o blush para evitar a divergência de tonalidade do rosto e do pescoço. Quando você encontrar a base com o tom e o subtom corretos, lembre-se que você deve ainda perceber outros elementos para que essas bases sejam realmente a sua base ideal. Um deles é a textura da base. No mercado existem bases de textura líquida, como é o caso desta base da Dior, que é bem aguadinha, bem fluida. O mais comum é que as bases líquidas tenham menor pigmentação e, portanto, uma cobertura mais leve e natural. É possível também encontrar as bases cremosas, como esta base aqui da MAC. As bases cremosas tendem a ser mais pigmentadas, mais densas e, portanto, a terem uma cobertura maior. Porém, elas podem dar ao rosto, dependendo do tipo de pele, da quantidade de imperfeições, de ressecamento, de cicatrizes de acne, um pouco de textura, ou seja, ela pode acentuar essas imperfeições. Por fim, encontramos no mercado também as bases compactas, que podem vir nesse formato de bastão ou que podem vir em paletinhas, como nessa da Grafitoria. Então, a regra é: quanto mais líquida, menos pigmentada, mais leve a cobertura. Quanto mais densa, mais sólida, mais pigmentada e mais alta a cobertura. Porém, também mais alta é a textura que a base vai dar à sua pele. Existem exceções. Um caso é essa base líquida da NARS, que tem uma cobertura alta, esta base cremosa da Kat Von D, que tem uma cobertura alta também. Existem bases compactas com uma cobertura assim não tão alta. Assim como existe a base Dermacol, que é uma base cremosa, bem consistente e de cobertura total. Concluindo, a textura e a cobertura da base andam normalmente no mesmo passo.
mas devemos sempre nos lembrar que existem muitas exceções. Não utilize nunca uma base com mais cobertura do que sua pele realmente precisa. Lembre-se que quanto mais natural, quanto mais cara de pele e não de base, mais bonita você ficará. A pele leve, translúcida, com viço e bem corrigida é a pele que te confere juventude. Além de textura e cobertura, lembre-se do seu tipo de pele e do acabamento da base. O acabamento diz respeito à aparência que a base dá à sua pele. Em geral, as peles secas anormais ficam mais bonitas com bases de acabamento luminoso. E as peles mistas a oleosas ficam mais bonitas com as bases de acabamento opaco, ou seja, mate. As bases mate são, por natureza, mais sequinhas e não ganham tanto brilho ao longo de horas de uso. Pense, enfim, na sua faixa etária. Nas peles maduras, devemos evitar bases muito densas, com muita textura, porque essa textura irá acentuar poros dilatados e também as linhas de expressão e as rugas, podendo causar uma aparência não uniforme e craquelada. Nas peles jovens, devemos buscar esta cobertura bem natural e viçosa e corrigir pontualmente as imperfeições com corretivo. É fato de que na adolescência e nos primeiros anos da idade adulta, provavelmente a pele não terá tantas imperfeições a serem corrigidas, a não ser no caso de acne. Se a acne for severa, com muitos machucados e cicatrizes, evite também bases com bastante textura. Procure as bases líquidas de altíssima pigmentação. Se você tiver uma pele com muitas imperfeições, como melasmas mais escuros, cicatrizes de acne, manchas de todos os tipos e também rosácea, você precisará de uma base com mais cobertura, além de utilizar corretores, que são os corretivos coloridos, e os corretivos tom de pele. Isso provavelmente trará mais textura para a sua pele. Mas aí será uma questão de escolha, disfarçar mais e aparentar um pouco mais de produto, ou disfarçar menos com o resultado mais natural. Em resumo, se você for investir numa base de alta qualidade e também de um preço alto, pesquise muito sobre essa base, teste-a no seu rosto, faça esse teste durante horas antes de resolver comprar essa base e observe todas essas características que eu falei aqui no vídeo. Além, é claro, de observar a sua fixação e a sua durabilidade. Bom, as minhas dicas são essas, espero que vocês tenham gostado e espero ter ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.